Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 45, que diz assim: José dá-se conhecer aos seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, brandou: fazei sair todos da minha presença. A ninguém ficou com eles, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios ouviram. E também a casa de Faraó, os seus irmãos, e eu sou José, disse aos seus irmãos: vive ainda o meu pai? E os seus irmãos, não lhe podendo responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: agora chegue-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos ficais triste contra vós mesmo, por mim haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, porém, grande livramento, e assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me enviou, pois, por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador em toda a terra do Egito. E apressai-vos e subi ao meu pai e dizei: assim mandar dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desça a mim e não te demores. Habitou na terra de Góis, as terras diante de mim. Até aí, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Essa história é uma história que cada um de nós tem um pedacinho na nossa vida da história de José. Cada um de nós. Se nós analisarmos a nossa vida, nós vamos ver. Mas o que levou os irmãos de José vender José? O que levou? Inveja. Inveja. Era irmão, sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. Por isso tem gente que quando eu digo assim, ó, não conta o teu sonho para qualquer pessoa. Só que aqui no caso não era qualquer pessoa, era de dentro da casa. Até mesmo por de dentro da nossa casa. Primeiro, ora ao Senhor e pergunta: Senhor, eu devo compartilhar o meu sonho com alguém? Nós temos que ser prudentes que nem uma serpente. Porque às vezes a serpente está dentro da nossa casa, na nossa própria família. É difícil, né? Dói, né? Mas é verdade. Quantas serpentes nós não temos dentro da nossa própria família? Temos. É dentro que o mundo é desse jeito. Só que quando nós somos um nascido escolhido dentro do ventre por Deus para uma missão, pode a gente nascer até ser chocado pelo ovo de serpente. Porque tem pai, tem mãe que só deu na causa. É verdade. É pura verdade.
Que você diz, aquilo ali não é pai, aquilo ali não é mãe, não. Aquilo ali é projeto de filhote de chocadora. De chocadora mesmo, né? Que põe lá elétrica para chocar os filhotinhos lá, os pintinhos, tirar os pintinhos. É. E José, desno do ventre. Então, a luta os irmãos, por quê? Porque o José, por ser um dos mais moços, era o mais moço da velhice. Era o filho da velhice de Jacó. Jacó amava mais, Jacó protegia mais. E Deus tinha um negócio com José. Não era com os irmãos. José era aquele que foi escolhido para a preservação da vida. Era José, não eram os irmãos dele. Os irmãos dele iam usufruir daquilo. Mas não era o mesmo chamado. Porque nem o dedo da nossa mão tem a mesma função. São da mesma mão, mas não são do mesmo tamanho. E assim é a nossa vida. E aí José não se dá a conhecer primeiramente os seus irmãos. Quando ele reconhece os irmãos não reconhecem. Mas José faz o seguinte, manda servir um banquete, manda matar boi, preparar um banquete para os seus irmãos. E eles ficam ali tudo assustados. O que é isso, que esse homem, esse governador? Porque eles não esperavam que José estivesse vivo. Claro que não. Com certeza esse José, aquele que nós tiramos do nosso caminho, né, para não governar, para aquele sonho dele de fantasia não se realizar, porque tem muita gente que diz isso de mim e de você, que já tentou atrapalhar nossas vidas tanto tempo que acha que nós nunca vamos prosperar naquilo que nós dissemos que Deus ia fazer na nossa vida. Eles não acreditam por quê? Nossa, já faz tanto tempo. Não, eu soube que não morreu, não, mas eu soube que está vivo em tal lugar, mas não vai passar daquilo ali. Aquilo ali é uma sonhadora, aquilo ali é a cabeça de vento. Ou seja, agora até diz, né? Quando a pessoa conta, olha, Deus disse para eu fazer assim. Sabe o que é a moda agora? É dizer que a gente é autista. Além de louca, passou de louca para dizer que nós somos autistas. E que me importa que eu seja autista? O importante é que Deus é na minha vida. Eu mesma recebi essa palavra ontem. Tu é autista. Será que Noé também era autista? Quando Deus mandou ele fazer a arca? Era autista? Tu sabe que os maiores sábios desse mundo, as pessoas dizem que ele era autista. Era. Então, não se preocupa com isso, não. O importante é que Deus está na nossa vida. Vamos ser autistas? Se Deus está conosco, não interessa. O importante é que nós estamos na frente. Porque se Deus é conosco, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. E aqueles que dizem que nós somos autistas, que nós somos malucos, está lá onde? Lá no final da fila. Está lá no rabo da fila. Né? Se Noé tivesse acreditado naquilo que o povo falava dele, ele não ia concluir o projeto que Deus mandou ele fazer. Não, quem que vai acreditar? Olha o sol que tá. Esse maluco vai construir uma arca para dizer que os animais tudinho vai vir. Não, ainda disse que Deus disse que ia vir 7 par dos animais livres e um casal dos animais impuros, dos répteis. Esse cara é maluco mesmo. Não é autista. É moda agora, né? Então, beleza, cuidado, vaso, vigia, que a tua batata tá assando, tu vigia. Então, José, ele chegou a hora dele se revelar para os irmãos dele, aqueles que dizia que nunca ia acontecer aquilo que ele dizia, que o feixe dos irmãos tudinho se encurvava diante do feixe dele. Que as estrelas, que o sol. Nossa, até o pai disse, que é isso, meu filho? Tá viajando na maionese? Não, o pai não falou isso aqui, não. Isso aqui é conjectura minha. Que é isso? Quer dizer que até eu, a sua mãe, também? José não tinha nada a ver com isso. O sonho era de Deus, não era dele. E assim é o meu sonho, assim é o sonho de várias pessoas. É sonho de Deus, é projeto de Deus, não é nosso. Nós só estamos aqui para ser o vaso, para ser usado por Deus. Deus manda e a gente obedece. É assim que funciona. E aí, José disse, chegou a hora, José vai se dar a conhecer para os seus irmãos. E José grita, e começa a chorar. E diz, meus irmãos, sou eu. José, aquele que vocês venderam para o Egito, ou seja, vendeu para os primos, né? Porque os ismaelitas eram primos de José, descendência de Ismael, do primeiro filho de Abraão. Não sabia não? Pois fica sabendo agora.
Era, prima, tu vê que tudo tá ali na parentela. Tá tudo ali na panelinha, no meio da parentela. Então, como é que tu vai saber que cobra é cobra? Ela muda de pele, mas continua sendo cobra, meu filho. Vigia, o negócio é vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente deita, mas não levanta no outro dia. Porque a serpente devora. É. E José disse, aí os irmãos ficam aterrorizados. José, agora nós estamos tudo morto. Já era. Acabou para nós. Se ele agora é governador... Não, o nosso irmão é governador do Egito. É ele que está vendendo todo o mantimento que o povo precisa, está tudo ali debaixo da autoridade desse homem que nós jogamos no poço, que nós vendemos para ser escravo, que foi acusado de tentar seduzir aquela maluca, que foi preso e que agora é governador. Meu Deus. Então, pensa o filme que passou na cabeça daqueles homens. Pensa aí. Passou meio mundo de filme. Ele já viu ele ali descendo os 7 palmos, dentro do paletó de madeira, ou talvez nem dentro do paletó de madeira, jogado aí em cima da terra para os urubu puxar. Porque eles pensavam isso. Só que Deus trabalhou na vida de José. E José disse, não tema. Não fique atemorizado, não se acuse, porque não foi vós que me enviou para cá. Mas foi Deus que me mandou vir na frente para a conservação da vossa família, da vossa vida, da vossa posteridade. Ou seja, dos teus filhos, do filho dos teus filhos. Era, porque Deus sabia o que ia acontecer. Então Deus já preparou José para ir na frente. Para quando acontecer, José estava lá, sair da prisão e vir interpretar o sonho de Faraó. Entendeu? Tu já viu acontecer um negócio desse? Só Deus tem esse poder para fazer te tirar você do nada, de uma caça, de uma prisão, do lamaçal e te colocar como governador de uma nação potente. Esse é o nosso Deus. Então vale a pena pagar o preço, receber acusação de autista, de maluca, de destemperada, mas ser serva de Deus. Mas reconheça que você é serva de Deus. Deixa quem quiser falar de você, pode falar. Perfeito, só existe um que passou na terra. Ele passou, ele não ficou. Passou aqui para cumprir uma missão que o pai mandou. Ele cumpriu a missão e fez para onde? Para onde ele foi? Voltou, subiu. Exatamente. Ele não ficou. Porque aqui na terra não é lugar de perfeito. Aqui na terra é lugar de pessoa lutadora, batalhadora, e lutar para vencer, perseverando, para receber a coroa da vitória. Porque se nós não perseverar, nós não vamos ser salvos. Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus não é dado para ninguém de mão beijada. É tomado por esforço. Ah, tá pensando que era assim, de bandejão? De bandejão só aquilo que é do capetão. O que é do capeta é bandejão mesmo. Mas de Deus não é, não. Porque tudo que é dado de graça, você não dá valor. Ah, você não sabe quanto custou? Como é que tu vai dar valor? Tu não vai dar valor. Mas não vai mesmo. De jeito nenhum que tu não vai dar valor. Então, meu filho, tu tem que valorizar, tu tem que pagar o preço. É isso mesmo, tem que pagar o preço. E os irmãos de José estavam ali aterrorizados. E disse José, não, meus irmãos, fique calmo. Venha, chega-se a mim. E o medo? Será que esse homem, com certeza, o exército dele aí, já não é nem de Faraó, é dele, já está aí do lado de fora, para nos levar para a masmorra, para nos ali aniquilar a nossa vida. Ele disse, não tema não. Foi Deus que me trouxe para cá. Cadê o meu pai? Ainda vive o meu pai. Tá vendo só? Se fosse você, tu dizia assim, agora você vai me pagar. Ai, vai me pagar bem pago. Aquele ano de acusação, aquele dia que vocês me jogaram naquela cisterna, vai pagar. Aquilo que vocês me venderam para os primos, né? Para os irmãos lá, me venderam, agora vocês também vão pagar. Mas José não tinha ódio no coração. Sabe por que o ódio, o rancor, a mágoa, ele estraga a nossa vida? Deixa isso pra lá. O nosso coração não é lata de lixo, não. Tu acha que se José tivesse um coração cheio de mágoa, ele chegaria onde Deus colocou ele? De jeito nenhum.
Não, Deus dizia, tu vai ficar aí na cárcere até tu ter um coração cheio de amor, cheio da minha presença. Enquanto tu não perdoar, tu não tiver um coração limpo, tu não vai sair daí, não. E tem gente que está sofrendo, está sendo malhada exatamente por causa disso, porque está vivendo igual serpente, só no veneno. No dia que eu sair daqui, ele me paga. No dia que eu sair daqui, ela me... Ah, mas vai me pagar com juros e correção monetária. Vai pagar. Deixa tudo na mão de Deus. A vingança a Deus pertence. Não pertence a nós. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa é a nossa luta. E os irmãos, como eles ficarem envergonhados e passar o filme ali, porque José passou o filme na cabeça dele, se lembrou quando eles disseram, tu acha que nós vamos nos curvar diante de ti, José? Olha, e José viu aquilo ali. Viu o primeiro dia que eles vieram comprar o mantimento, eles se curvando, sim, senhor, quando José disse que eles eram espião, que eles disseram que eles não eram espião, que era homem honesto, filho de um só pai. José disse, não, vocês são espião. Tudo aquilo ali era esquema para José chegar onde ele chegou. Porque Deus, quando ele te chama, ele te capacita, ele te dá estratégia para você fazer tudo o que você tiver que fazer. Ele não diz, te chamei, agora tu te vira. Não é assim, não. Tu não é quadrado, te vira aí. Ô, seu redondo, seu arredondo. Não, Deus não faz isso, não. Ele te dá estratégia. Deus te chamou, agora tu vai só pedindo a direção, Senhor, como devo fazer? Como devo fazer? Porque tu tem que manter, eu tenho que me manter em contato, em comunhão, que é para ele poder continuar nos usando. Porque tem gente que quando Deus chama, dá um pouquinho, a pessoa já acha que ela é a dona do mundo, porque eu estava lá e Deus me colocou aqui, agora eu sou. Sai pisando na cabeça das pessoas, tratando os obreirinhos como se fosse tapete, tratando as pessoas, os menores, como se fosse lambaio. Não é assim, não. Lembra o que foi que Jesus fez? Lavou o pé dos seus discípulos, comia com aqueles menos favorecidos. Curava os enfermos, abria os olhos aos cegos. Era isso que ele fazia. Ele só fez o bem por onde ele passou. E ele foi chamado de quê? De Beelzebul, de doido, de maluco. Como foi que ele morreu? Crucificado. E era bom, perfeito. Não era? E tu acha que comigo e com você vai ser diferente? Ou dentro da nossa própria casa vai se levantar contra nós. E daí? Deixa se levantar, porque se levantou, o próprio Deus faz ele deitar. E talvez não levanta mais. Não tem problema se for de dentro da nossa casa, não. Porque a nossa luta, quem trava a nossa batalha é Deus. É Deus que trava. Então pode se levantar. Aqueles que se levantaram contra José, todos eles se prostrou diante de José. Prostrou ou não prostrou? Sim ou não? Não é verdade? E tu acha que se você continuar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, tu acha que não vai se prostrar? Porque te chamam de maluca? De doida? Deixa chamar. Porque todos nós que temos uma fé, fé de verdade, não é aquela fé de formiga, não. Fé de verdade. Eles chamam que a gente é doido. E daí? Somos doidinhos por Jesus, né não? Se chama doido, somos doidos por Jesus. Deixa falar. Falar não cai pedaço. E José ficou ali. A maior porção ele deu para quem? Deu para o irmãozinho dele, aquele que era irmão de pai e mãe. Deu para Benjamim. Benjamim ficou revoltado. Não fica? Vocês, meus irmãos, vocês fizessem isso com nosso irmão? A ganância. A inveja, o que mais está destruindo a humanidade hoje, não é nem obra de feitiçaria, não. Não é macumbaria, não. Não é magia negra, não. É o demônio da inveja. A pessoa não tem, aí tu se esforça para tu ter, ela não sabe quanto que tu se esforçou para ter aquilo ali, aí ela começa a te acusar.
tu é maluca, que tu é... Ai, não, se fosse tu, para que tu precisa de sair? Fica na tua, cuida da tua vida, para de se meter com a vida dos outros, o dinheiro é teu ou é dela, é teu ou é dele. Cuida da tua vida, já não tá bom tu cuidar da tua própria vida? Não, mas em vez de se preocupar, a minha mãe tinha um ditado que ela dizia que quem cuida da vida dos outros esquece da sua. Tem uma história que o meu pai contava, da cutia e do macaco. Diz que estavam lá os dois sentados na beira da estrada. Por que eu estou falando isso? É só para ilustrar. Estavam os dois sentados na beira da estrada. A cutia tinha um rabão, só que o rabo dela era menor do que o rabo do macaco. E a cutia dizia: camarada macaco, tira o teu rabo daí do meio, porque é muito grande. O carro vai vir, vai passar por cima do teu rabo. O macaco disse: não, se preocupa não, que quando o carro vir eu dou um pulo daqui e ele não vai me pegar não. Vai, tu sai daí. E ela ficou na beirada também. Mas ela, em vez de preocupar com a vida dela, estava preocupando com a vida do macaco, porque tinha um rabo maior que o dela. A inveja, porque o rabo do macaco era maior que o dela. Não era preocupação, não era tudo é inveja. E quando o carro veio, o macaco deu um pinote, pulou lá no galho do pau. E a cutia, que o rabo era pequeno, o carro passou por cima. Tu já viu o rabo de cutia como que é? Só um toquinho. Então, o que quer dizer? Cuida da tua vida, porque senão tu também vai ficar sem nada. Com uma mão na frente e outra atrás. Porque em vez de se preocupar com a tua vida, tu tá se preocupando com a vida dos outros. Porque aquilo que Deus determinou para aqueles que foi chamado por ele, vai se cumprir. Satanás pode levantar milhares e milhares para atrapalhar, mas aquele que se meter para atrapalhar o projeto de Deus na minha vida, na tua vida, na vida daqueles que são chamados, escolhidos por Deus dentro do ventre da mãe, vai se cumprir. Cada projeto que Deus determinou para nós vai se cumprir e Deus vai remover toda a pedra de tropeço dos nossos caminhos para que aquilo se cumpra. Vai remover. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Vai ter um que vai dormir, não vai acordar. Não vai acordar. Por quê? Porque está tentando travar um projeto de Deus. Vai sim. O que aconteceu com a mulher que acusou José de estupro? O que aconteceu com ela? Provavelmente deve ter ficado sem a orelha. Ou sem a ponta do nariz. Porque naquele tempo era assim. Ficava sem a ponta do nariz. Então, a sua ponta do nariz é pouco, não é não? Não é nada. Pode usar uma máscara e ninguém vai ver. Pior é outra coisa. Então, cuida da tua vida, faça aquilo. Não se preocupa com quem está falando da tua vida, não. Se preocupa em fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Não guarda mágoa nem ódio no teu coração. Enche o teu coração de amor, de paz, de alegria. Faça, ajuda, abençoa o povo de Deus. E não se incomoda com aqueles fofoqueiros de plantão, aqueles olhos de seca-pimenteira, não. Aquele trombeta de Satanás. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa em fazer tudo aquilo que Deus mandou, porque é Deus. Enquanto nós estamos cuidando das coisas que Deus mandou nós fazer, Deus está cuidando de tudo que é nosso, abençoando a nossa família, abençoando nossos projetos, abençoando tudo aquilo que leva o nosso nome, está debaixo da proteção dele. E aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que me abençoar, a bênção do Senhor está 3 vezes mais sobre a tua vida. É assim que funciona. Não foi isso que ele falou para Abraão? Abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te abençoar. E essa bênção está sobre a vida de todos aqueles que é chamado de Deus. Eu sou uma chamada de Deus dentro do ventre da minha mãe. E tem milhares e milhares aí no mundo que é igual a mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Eita glória, aleluia, Jesus. Pai querido, amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, Pai, que todos que ouvirem esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser abençoada, Pai, venha ser liberta, venha ter uma fé avivada, venha ser próspera como José foi, que aonde nós colocar
ponta do nosso pé, a palma da nossa mão, que as bênçãos do Senhor esteja conosco, aonde quer que nós andemos. E o estalazinho que você escutou é a garrafa de água. Não é outra coisa, não, é a garrafa de água. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai querido, repreende também, Senhor, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra, no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende também, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do autismo, o espírito da loucura, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada espírito de enfermidade, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, calcificando os ossos, fortalecendo os músculos, purificando esse sangue, Pai, curando esses órgãos internos e externos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Entra com a tua providência na nossa vida, removendo todo o mal dos nossos caminhos, Senhor, e nos dando a vitória, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover, Pai, todo o mal do nosso local de trabalho, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de intriga, aquele espírito de confusão. Vai batendo em retirada no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, o espírito do tranca-rua, da Maria Mulamba, do Zé Pilindro, o espírito da pombagira, o espírito da Jezabel, da enxucaveira. Vai jogando todos por terra, amarrado, queimado, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada todo espírito do inferno, seja removido agora da nossa casa, dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos caminhos, dos nossos projetos. Vai saindo agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Dá socorro, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que têm uma causa na justiça, que têm uma demanda, Senhor, seja advogado, seja juiz, faça justiça, Senhor, ao nosso favor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia a tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor, para resgatar o teu povo, Senhor, da mão de Satanás, Pai, para resgatar aquele que Satanás tirou de dentro das igrejas e levou para o mundo das trevas. Tira aquele demônio de dentro da igreja que está esfiando, está levando fofoca, contenda para dentro da tua casa, Pai, no nome do Senhor Jesus, que seja expulso, Pai, dê crescimento à tua obra, Senhor, amplia, Senhor, a tua tenda, a tua casa, os teus projetos, Pai, dá assistência, socorre, Senhor, a tua obra, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nos nossos lares, Senhor, em cada canto da nossa casa, para remover toda a seta de inveja do inferno que foi lançado contra a nossa casa, oração contrária, no nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa as famílias, restaura, proteja nossas crianças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente. Envia nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, livrando o teu povo de toda e qualquer tribulação, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.